Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maiara e hoje vou falar sobre a Grécia Antiga. Bom, a civilização grega nasceu ali na Península Balcânica, no sudoeste da Europa, do continente europeu. Ela foi uma mistura de povos que dominou aquela região e ali nasceu um povo com uma cultura em comum, com uma língua comum, que foi o grego, tá? Eles chamavam aquela região balcânica de Hélade. Então, os próprios povos que dominaram aquela região se intitulavam helenos. Por isso, cultura helenista ou helenística. E ao longo dos séculos, esses helenos, eles difundiram a cultura por várias outras regiões do mar Mediterrâneo. É comum a história dividir a Grécia Antiga em 5 períodos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helenístico. Gente, o período pré-homérico ele foi caracterizado pelo desenvolvimento de duas importantes civilizações, que foi a civilização minoica e a civilização micênica. A civilização minoica, também conhecida como civilização cretense, ela teve o seu centro de poder na ilha de Creta. E ali eles dominaram e cobraram tributos de outras regiões, pesados tributos, para poder fortalecer o seu centro de poder, construindo importantes, imponentes palácios ali na ilha de Creta. Por exemplo, o palácio, da cidade de Knossos, que hoje nós temos registros arqueológicos da sua existência. Mas depois de um tempo, esse centro de poder em Creta, ele foi sendo enfraquecido e dando lugar à dominação de outros povos, como por exemplo o povo aqueu, que acabou dominando a região de Creta e fazendo crescer, a influência da civilização micênica sobre essa região. Depois, durante o período homérico, houve invasão de outros povos, sobretudo povos de origem indo-europeia, na região da Península Balcânica, e ali eles dominaram a região que até então estava sendo dominada pelos aqueus, inclusive a região de Creta ali. Vários povos dominaram. Exemplo, os jônios, que dominaram essa parte da região da Península Balcânica, sobretudo a parte continental da península. Lá eles formaram uma cidade muito importante, que é conhecida como Atenas, nós vamos falar mais sobre ela. E os dórios também foram um povo muito importante que dominou a região do Peloponeso e formou uma cidade super importante também, uma cidade militarizada chamada Esparta. E a população que permaneceu ali, ela começou a se ajuntar em grupos familiares conhecidos como genos. Esses genos começaram a se organizar, a crescer, a crescer, a crescer e se tornaram importantes cidades-estado autônomas entre si, mas que tinham uma origem comum, uma cultura comum, que era a cultura grega. Então, a Grécia Antiga ela não foi um estado soberano unificado. Ele foi uma civilização que formava pequenas ou até mesmo grandes cidades-estado autônomas com uma mesma matriz cultural, uma matriz grega, uma mesma língua falada. E com o aumento populacional no período arcaico, muitas terras cultiváveis não foram suficientes para a população. Então houve várias migrações, pessoas migravam para o norte da África, levando a cultura grega, para a Ásia Menor e para outras regiões, criando suas próprias cidades-estado, mas com uma coisa em comum, com uma matriz em comum, a matriz grega. E uma das polis mais poderosas da Grécia foi Atenas. A sociedade ateniense ela ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes, mas é claro que antes de chegar à democracia, ela teve outras formas de governo. A sociedade ateniense ela era formada pelos eupátridas, que era a aristocracia, a elite da sociedade que se dedicava aos assuntos políticos para garantir os seus privilégios, os comerciantes, que se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio marítimo, os camponeses, que habitavam a região montanhosa da península e era uma das classes menos favorecidas da população,
os metecos, que eram os indivíduos vindos de outros lugares, os estrangeiros, e os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou filhos dos escravos, que também não tinham direito político nenhum. Com o aumento populacional e o grande poder em Atenas, começaram a acontecer revoltas populares naquela região. Então, a aristocracia ateniense se viu obrigada a buscar algumas soluções para esses problemas sociais. Então, dentre as medidas, eles escolheram legisladores encarregados de governar a polis e fazer com que diminuísse então essas tensões sociais. O primeiro legislador ateniense foi Drácon. Ele colocou as leis de Atenas por escrito, porque até então elas eram transmitidas apenas de forma oral, mas isso não foi suficiente para diminuir os conflitos sociais em Atenas. Aí outro legislador, chamado Solon, tentou solucionar os problemas sociais. Ele decretou o fim da escravidão por dívidas, que era uma antiga reivindicação popular, e também estabeleceu uma importante decisão, né? Tomou uma importante decisão, que foi estabelecer a renda do indivíduo como critério para a participação da vida política de Atenas, que antes só estava nas mãos dos eupátridas. Então, alguns comerciantes, artesãos passaram a ter acesso também às decisões políticas. Depois, um importante tirano chamado Clístenes, ele fez uma reforma política muito significativa em Atenas e instaurou a democracia, ampliando a possibilidade de participação nas decisões políticas a todos os cidadãos atenienses, independente da sua renda. Mas é bom lembrar que só eram cidadãos os indivíduos adultos do sexo masculino, livres e nascidos em Atenas. As mulheres, os escravos, os metecos, eles continuaram sem direitos políticos. Outra cidade-estado muito importante da Grécia Antiga foi Esparta. Esparta ela foi fundada pelos dórios no século IX a.C. e ali eles estabeleceram um centro urbano e administrativo. Eles eram conhecidos pelo seu preparo militar. E a sociedade ela era dividida da seguinte maneira. Existiam os espartanos, que eram os descendentes dos dórios, eles controlavam o poder político-militar. Os periecos, que provavelmente eram os descendentes dos antigos povos que dominavam aquela região, os aqueus, eles se dedicavam ao artesanato e à agricultura. E existiam os ilotas, que era a maior parte da população, que eram os camponeses descendentes dos que foram derrotados pelos espartanos. Eles eram servos, pertenciam ao Estado e que podia cedê-los aos espartanos para o cultivo de suas terras. Esparta ela era governada por uma oligarquia, ou seja, um governo de uma minoria, formada pelos espartanos. Os espartanos eles eram treinados para defender a polis e os seus domínios, né? E com um sistema rígido de educação e formação militar, o Estado ele esperava preservar essa ordem interna e proteger a cidade do inimigo. O preparo físico ele era muito importante tanto para os meninos quanto para as meninas. Os meninos eles deixavam a família aos 7 anos de idade para cumprir o serviço militar obrigatório até os 18 anos. E aos 30 anos eles passavam a ser considerados cidadãos e ganhavam o direito de participar da Assembleia e era obrigado a se casar para ter filhos. Desde o período arcaico, os gregos eles começaram a colonizar parte da região sul da Europa, a Ásia Menor e o norte da África. E essa dominação dos gregos, né, essa expansão dos gregos entrou em conflito com o Império Persa que estava dominando aquela região. E do cruzamento dessas duas civilizações, né, do Império Persa e dos gregos, nasceu então as Guerras Médicas. Guerras Médicas, o nome, o termo médico, é porque os persas eram conhecidos como medos. Atenas foi ocupada e destruída durante a guerra, mas ela conseguiu reunir um exército de várias cidades gregas sob o nome de Confederação de Delos e venceu os persas. Mas Atenas ela manteve a liderança sobre as cidades da Confederação mesmo depois do fim das Guerras Médicas e os atenienses muitas vezes interferiam nos negócios de outras cidades-estado. E é claro que muitas cidades não gostaram disso, inclusive Esparta. Esparta decidiu enfrentar a hegemonia de Atenas,
juntou-se a outras cidades gregas e formou uma liga chamada Liga do Peloponeso, que ganhou esse nome justamente porque agregava cidades da região do Peloponeso. Então começaram a surgir batalhas entre a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos. Esses conflitos enfraqueceram muito o poder de Atenas, que se rendeu a Esparta. Esse fato marcou o fim da democracia em Atenas, que passou a ser comandada por um governo aristocrático indicado por Esparta. Já a cidade de Esparta conquistou a supremacia sobre a Grécia, mas isso foi por pouco tempo, porque outras cidades passaram a disputar o controle sobre a Grécia e essas constantes guerras enfraqueceram as cidades gregas, o que facilitou a invasão e a conquista pelos macedônios. Inicia-se aí então o período helenístico com a invasão dos macedônios na região da Grécia. Os macedônios eles foram liderados pelo rei Filipe II e começaram a expandir o seu domínio. Com a morte de Filipe II, passou a reinar Alexandre o Grande, o seu filho. Alexandre havia sido educado pelo filósofo grego Aristóteles, então ele tinha grande admiração pela civilização grega e iniciou uma grande expansão militar que permitia a unificação de várias regiões do mundo antigo. Ele conquistou o Egito, onde fundou Alexandria, e depois as terras do Império Persa. Ele chegou com suas tropas até mesmo às margens do rio Indo, que fica hoje na Índia. E de volta de suas campanhas, ele se fixou na Babilônia, que tornou a capital do Império Macedônio. E essa mescla da cultura dos helenos, gregos, com a cultura dos povos dominados, resultou no helenismo. Por isso, o período de expansão do Império de Alexandre e os seus sucessores ficou conhecido como o período helenístico. Mas Alexandre morreu aos 33 anos de idade e o grande império que conquistou foi se dividindo aos poucos, o que contribuiu para a conquista romana décadas depois. E termina então a história da Grécia Antiga. Na próxima aula vamos estudar sobre o Império Romano, que dominou essa região da Grécia depois desse período helenístico aí de Alexandre o Grande. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijo a todos, fiquem com Deus.